Você chegou até aqui carregando algo que a maioria das pessoas ao seu redor nem imagina. Talvez você tenha acordado hoje com aquela sensação pesada no peito, aquela que não tem nome certo, mas que você conhece bem. Não é só cansaço físico, é algo mais fundo. É o tipo de esgotamento que faz o simples parecer impossível, que transforma levantar da cama num ato de coragem, que faz você sorrir para o mundo enquanto por dentro você está pedindo socorro em silêncio. Se é assim que você está se sentindo agora, eu preciso que você ouça o que vou dizer com toda a atenção que ainda lhe resta. Não porque este vídeo vai resolver tudo num passe de mágica, mas porque o que você vai ouvir aqui pode ser exatamente o que faltava para você segurar mais um dia. E às vezes, segurar mais um dia é tudo o que precisa. Antes de continuar, se você chegou até este vídeo buscando algo que te sustente, que te dê um motivo para continuar, isso já diz muito sobre quem você é. Escreva aqui nos comentários: eu vou lutar. Pessoas que desistiram de verdade não buscam força. Você está buscando. Isso significa que ainda há algo em você que recusa ceder. Se inscreva neste canal, porque aqui você vai encontrar sempre um lugar onde alguém fala com você de verdade, sem filtro, sem falsidade, sem aquele discurso bonito que não alcança o que você realmente sente. Ative o sininho, deixe seu coração neste vídeo e compartilhe com alguém que você sabe que também precisa ouvir isso hoje. O que vem a seguir foi feito para você. Existe uma mentira que possui uma eficiência assustadora. A mentira de que cansaço é sinal de fraqueza. De que se você está exausto, é porque algo está errado com você. De que os fortes não quebram, não choram, não param. De que sentir o peso da vida é uma falha de caráter. Essa mentira é cruel, e ela faz um estrago silencioso, porque quando você acredita nela, ao invés de cuidar de si mesmo, você se pune. Ao invés de parar para respirar, você se cobra mais. Ao invés de pedir ajuda, você se envergonha de precisar dela. Mas a verdade real, é que o cansaço profundo é a prova mais concreta de que você tem lutado. Ninguém se esgota parado. Ninguém chega ao limite sem ter empurrado muito além do que a maioria teria suportado. O fato de você estar exausto não é evidência de fraqueza. É evidência de tudo o que você carregou, de tudo que você enfrentou, de tudo que você recusou deixar te derrubar até aqui. Pense nisso por um momento. O ferro que passa pelo fogo não é destruído. Ele é purificado. A árvore que enfrenta a tempestade mais violenta não é a que quebra primeiro. É a que tem raízes mais profundas. E você que está aqui agora, exausto, mas presente, cansado, mas ainda de pé, ou pelo menos ainda buscando força para levantar, você é essa árvore. Você é esse ferro. O cansaço que você sente não define o que você é. Ele revela o quanto você já deu. E isso, ao contrário do que sua mente exausta tenta te convencer, é algo para ser reconhecido com respeito, não com vergonha. Você não está fraco. Você está humano. E ser humano inclui precisar de amparo, de pausa, de acolhimento. Inclui chegar ao limite e precisar de alguém que diga: eu vejo o quanto você tem carregado e eu estou aqui. Então, por este momento, deixa eu ser essa voz para você. Você não está sozinho nisto. E o que vem pela frente neste vídeo vai te mostrar, passo a passo, por que o fim que você imagina ainda não chegou e por que o que parece o seu limite pode ser, na verdade, o início da sua maior virada. O cansaço que ninguém vê é o mais pesado de carregar. Existe um tipo de esgotamento que não aparece no rosto, que não gera atestado médico, que não tem diagnóstico simples nem remédio de bula. É o cansaço que você aprende a esconder tão bem que às vezes até você mesmo começa a duvidar se ele é real. As pessoas ao seu redor dizem que você parece bem. Seu chefe acha que você está dando conta. Sua família pensa que está tudo certo. E você sorri, responde, funciona, cumpre. Por fora, tudo em ordem. Por dentro, você está carregando um peso que ninguém vê e que ninguém pergunta. Esse é o cansaço mais solitário que existe.
Porque ele não tem testemunha. Porque quando não há ninguém para validar o que você sente, começa a surgir uma dúvida terrível. Será que é frescura? Será que eu estou exagerando? Será que todo mundo se sente assim e eu é que não sei lidar? E essa dúvida, por si só, é mais destrutiva do que o próprio cansaço. Porque ela te impede de buscar ajuda. Ela te faz continuar empurrando quando o certo seria parar. Ela te convence de que você não merece descanso porque não tem uma razão suficientemente grande para isso. Mas eu preciso te dizer algo importante. O sofrimento que não tem nome não é menos real. A dor que ninguém vê não dói menos. O esgotamento que não tem causa aparente não é menos legítimo. Você não precisa de permissão para estar cansado. Você não precisa justificar o peso que sente para que ele seja real. Ele é real. Você é real. E o que você sente merece ser tratado com a mesma seriedade com que você trata tudo e todos ao seu redor. Existe um versículo no Salmo 34 que diz que o Senhor está perto dos que têm o coração partido e salva-os de espírito abatido. Repare na precisão dessas palavras. Não diz que ele está perto dos que conseguem explicar sua dor. Não diz que ele salva os que têm uma razão documentada para o abatimento. Diz espírito abatido, coração partido. E isso inclui exatamente o tipo de esgotamento que você está sentindo agora. Aquele que não cabe em palavras, que não tem forma definida, mas que está lá, real e pesado dentro do seu peito. A sociedade criou uma hierarquia cruel do sofrimento. Como se algumas dores merecessem atenção e outras não. Como se só o trauma visível, o luto com data marcada, a crise com causa identificável justificassem o colapso. Mas o acúmulo silencioso de pressões, responsabilidades, decepções, expectativas não atendidas e batalhas travadas internamente dia após dia, esse acúmulo constrói um peso que, embora invisível, é absolutamente real e absolutamente capaz de quebrar uma pessoa. E sabe o que é mais difícil nesse tipo de cansaço? É que ele não te dá a chance de explicar para os outros o que está acontecendo, porque você mesmo não sabe exatamente o que é. É uma soma de muita coisa. É o dia em que você perdeu aquela oportunidade e fingiu que não doeu. É a noite em que você chorou sem saber o motivo. É a manhã em que olhou no espelho e não reconheceu a versão de si mesmo que está ali. É o sentimento de estar presente em todos os lugares e verdadeiramente em nenhum. Se você se reconhece nisso, quero que você entenda algo que vai mudar a forma como você se vê a partir de agora. O fato de você ter carregado tudo isso em silêncio, de ter continuado funcionando mesmo por dentro estando no limite, não é algo que diminui você. É algo que revela uma resiliência que pouquíssimas pessoas têm. Mas resiliência não é a capacidade de nunca quebrar. Resiliência é a capacidade de reconhecer quando você precisa parar antes de quebrar e ter a coragem de fazer isso sem se culpar. O cansaço invisível que você carrega merece ser visto. E começa aqui, agora, por você mesmo. Olhe para si como olharia para alguém que você ama profundamente, chegando até você exausto e sem conseguir explicar o porquê. Você diria que é frescura? Você diria que não é suficiente para merecer cuidado? Não. Você abraçaria. Você acolheria. Você diria: eu estou aqui. Faça isso por você agora. Porque você merece de si mesmo o mesmo cuidado que oferece aos outros. Sua mente mente para você quando você está exausto. Existe um fenômeno que acontece com todo ser humano quando atinge um nível crítico de esgotamento. E ele é tão insidioso, tão silencioso, tão convincente, que a maioria das pessoas nunca percebe que está acontecendo. Quando você está verdadeiramente exausto, sua mente começa a mentir para você. E ela mente com uma convicção tão absoluta, com argumentos tão bem construídos, com uma voz tão parecida com a sua própria, que você acredita em tudo o que ela diz sem questionar. A mente exausta não diz: eu estou com dificuldades agora. Ela diz: eu nunca vou conseguir. Ela não diz: este momento está sendo muito difícil. Ela diz: minha vida inteira é assim e sempre vai ser. Ela não diz: estou cansado e preciso de descanso. Ela diz:
Eu sou fraco e incapaz. Ela pega um momento, um estado temporário, uma fase da sua vida e projeta isso como uma verdade permanente e absoluta sobre quem você é e o que o futuro reserva para você. E o problema é que quando você está no fundo do poço, você não tem energia para questionar esses pensamentos. Você não tem reserva emocional para analisar se o que sua mente está dizendo é fato ou interpretação distorcida pela exaustão. Então você aceita, você incorpora e começa a tomar decisões, a ver o mundo, a se ver, através de uma lente completamente distorcida que parece absolutamente real. Os grandes pensadores que estudaram a mente humana e o potencial das pessoas chegaram a uma conclusão que parece simples, mas é revolucionária. Aquilo em que você pensa de forma dominante, aquilo que ocupa o centro dos seus pensamentos com mais intensidade, tende a se tornar a sua realidade percebida. Não porque o pensamento mude magicamente o mundo exterior, mas porque ele muda o que você vê, o que você busca, o que você acredita ser possível. E quando a mente exausta domina esse espaço com pensamentos de impossibilidade, de derrota, de permanência do sofrimento, ela literalmente fecha suas possibilidades de dentro para fora. O Salmo 23 fala em andar pelo vale da sombra da morte sem temer o mal. E preste atenção nessa imagem. Vale da sombra. Sombra não é a coisa em si. Sombra é a distorção da coisa. É a projeção que parece maior do que o objeto que a criou. Quando você está exausto, sua mente cria sombras gigantescas de problemas que, fora do estado de exaustão, você seria capaz de enfrentar. Você não está vendo a realidade. Você está vendo a sombra da realidade projetada pela lente do esgotamento. Isso não significa que seus problemas não são reais. Significa que eles são menores do que parecem agora. Significa que a sua capacidade de lidar com eles é maior do que parece agora. Significa que o nunca que sua mente está gritando é, na verdade, um ainda não, que o esgotamento distorceu até parecer eterno. Existe uma prática simples e poderosa que você pode começar agora mesmo. Toda vez que sua mente exausta apresentar uma afirmação absoluta e definitiva sobre você ou sobre o seu futuro, faça uma única pergunta: isso é fato ou é interpretação? Não é fraqueza questionar seus próprios pensamentos. É inteligência. É a forma mais corajosa de se recusar a ser governado pelo estado mais distorcido da sua própria percepção. Você não é o que sua mente cansada diz que você é nas suas piores noites. Você é o que você demonstrou ser nos seus momentos de maior dificuldade. E o fato de estar aqui, ainda buscando, ainda ouvindo, ainda querendo encontrar um caminho, isso já contradiz tudo o que a mente exausta tenta te convencer. Há uma força dentro de você que o cansaço ainda não alcançou. Por mais fundo que seja o poço onde você se encontra agora, existe algo em você que o esgotamento não conseguiu tocar. Você pode estar com o corpo exausto, com a mente saturada, com as emoções no limite, com a vontade completamente gasta. Mas há uma camada mais profunda, uma reserva que não opera no mesmo plano do cansaço físico ou mental, que permanece intacta mesmo quando tudo o mais parece ter cedido. Chame isso do que quiser. Alguns chamam de espírito, outros chamam de essência, outros chamam de propósito. Mas independente do nome, você já experimentou essa força antes. Lembra daquela vez em que você estava certo de que não ia aguentar mais e aguentou? Lembra daquela situação que parecia completamente sem saída e você encontrou uma saída? Lembra daquele dia em que você disse, não tenho mais nada, e ainda assim de alguma forma se levantou? Não foi sorte. Foi essa reserva, essa parte de você que não sabe desistir, que não tem programação para o fim, que encontra um fio mesmo quando tudo parece trevas. Os grandes estudiosos do comportamento humano e do sucesso identificaram que as pessoas que alcançam feitos extraordinários não são necessariamente as mais talentosas, as mais inteligentes ou as mais favorecidas pela vida.
são as que aprenderam a acessar essa reserva profunda nos momentos em que tudo ao redor dizia para parar. É nesse ponto, exatamente nesse ponto, onde o racional diz acabou e o espírito responde ainda não, que as histórias mais extraordinárias de superação são escritas. O Salmo 46 declara que Deus é o nosso refúgio e força, socorro bem presente na angústia. Não diz que Ele é o socorro quando a angústia já passou. Diz bem presente na angústia, no meio dela, enquanto ela ainda dói, enquanto o peso ainda está ali. Essa força que você carrega não é algo que aparece depois que a tempestade passa. Ela está disponível agora no meio da tempestade, exatamente quando você mais precisa dela. E aqui está algo que quero que você entenda com clareza. Acessar essa força não exige que você se sinta forte. Não exige que você acredite plenamente que vai dar certo. Não exige que você tenha energia ou motivação. A força profunda que existe em você não depende do seu estado emocional atual para existir. Ela está lá independentemente de como você se sente. A questão não é se ela existe. A questão é se você vai permitir que ela opere ou vai deixar o barulho do esgotamento abafá-la. E como você a acessa? Começa com uma decisão minúscula. Não a decisão de resolver tudo. Não a decisão de mudar sua vida. Apenas a decisão de dar um próximo passo. Qualquer passo. Beber água. Respirar fundo. Sair da cama. Ligar para alguém. Ouvir este vídeo até o fim. Cada pequena decisão que você toma no estado de esgotamento é uma declaração de que a força dentro de você ainda está ativa. É uma faísca que mantém a chama viva. Pense num carvão. Quando você o vê apagado e frio, parece morto. Parece que o fogo acabou e não há mais nada ali. Mas se você soprar, se você der a ele apenas um pouco de oxigênio, você descobre que a brasa ainda estava viva debaixo da cinza. Você é esse carvão agora. Por fora pode parecer que o fogo apagou, mas a brasa está ali, e ela precisa apenas de um sopro para voltar a arder. Você tem dentro de si uma reserva que o cansaço ainda não alcançou. E esta é a hora de soprar. Parar não é desistir. É o ato mais corajoso que existe. A cultura em que vivemos tem uma relação doentia com o descanso. Glorificamos o esgotamento como se fosse medalha. Celebramos quem dorme menos, quem produz mais, quem nunca para. Transformamos a exaustão em símbolo de comprometimento e o descanso em sinal de preguiça. E com isso, criamos gerações inteiras de pessoas que não sabem parar sem sentir culpa, que não conseguem descansar sem se sentir inúteis, que chegam ao colapso porque aprenderam que parar antes disso seria fraqueza. Essa crença não apenas está errada, ela é perigosa, e você provavelmente está pagando o preço dela agora. Quero que você considere algo que parece contra-intuitivo, mas é absolutamente verdadeiro. Parar. Quando parar, é o que o momento exige. É um ato de uma coragem que a maioria das pessoas não tem. Porque parar vai contra tudo o que o mundo diz que você deveria fazer. Vai contra a voz que diz que você está ficando para trás. Vai contra o medo de que se você parar, tudo vai desmoronar. Vai contra a comparação com aquelas pessoas que parecem nunca cansar. E resistir a tudo isso, escolher conscientemente descansar quando o mundo inteiro te empurra a continuar, isso exige uma força interior que só os verdadeiramente corajosos têm. Existe uma sabedoria antiga que descreve algo que muitos ignoram. Até o próprio Criador, segundo o texto bíblico do Gênesis, descansou no 7º dia, não porque precisava de descanso no sentido de limitação, mas para estabelecer um princípio eterno que a humanidade insiste em ignorar. O ritmo saudável da existência inclui o descanso como parte essencial do ciclo, não como interrupção dele. O descanso não é a ausência de produtividade. Ele é uma parte fundamental da produtividade. É onde o processamento acontece. É onde a cura ocorre. É onde a criatividade renasce. É onde você se reconecta com o que realmente importa. Os estudos mais avançados sobre performance humana, sobre criatividade, sobre saúde mental e física, chegam todos à mesma conclusão que a sabedoria antiga já sabia há milênios.
Seres humanos não foram projetados para a operação contínua sem pausa. A pausa não é o inimigo do progresso. A pausa é o que torna o progresso sustentável. Pense num arqueiro. Para lançar a flecha longe, ele precisa puxar o arco para trás. Quanto mais ele recua, mais longe a flecha vai. O recuo não é retrocesso, é acúmulo de força para o avanço. Quando você para, quando você genuinamente descansa e se recupera, você não está ficando para trás. Você está puxando o arco. Você está acumulando a força que vai propulsionar você mais longe do que você conseguiria ir se tentasse continuar exausto. Desistir é parar sem intenção de retornar. Descansar é parar com a sabedoria de que você precisa se recuperar para que o retorno seja mais poderoso. A diferença entre os dois não está na pausa. Está no que você carrega dentro de você enquanto descansa. E se você está aqui, ouvindo isso, buscando força, buscando entendimento, você não está desistindo. Você está, talvez pela primeira vez, tendo a coragem de reconhecer que precisa parar para continuar de verdade. Parar não é o fim da sua história. É o intervalo que ela precisava para chegar ao próximo capítulo. O que está tentando te quebrar já foi derrotado antes. Existe algo que sua mente exausta não consegue ver claramente neste momento. Você já esteve aqui antes. Não necessariamente nesta situação específica, mas naquele lugar onde parecia que não havia saída. Naquele ponto onde o peso era maior do que sua capacidade aparente de suportar. Naquele momento onde a voz do desespero falava mais alto do que qualquer esperança. Você já esteve nesse lugar. E saiu. E isso é uma informação extraordinariamente importante que você não pode se dar ao luxo de ignorar agora. Cada desafio que tentou te destruir e não conseguiu, deixou em você uma cicatriz. E cicatriz não é sinal de derrota. Cicatriz é prova de que a ferida fechou. É evidência de que o que parecia fatal não foi. É o registro físico de que você sobreviveu ao que devia te acabar. Você está coberto dessas cicatrizes, mesmo que não consiga vê-las agora. E cada uma delas é um testemunho silencioso da sua capacidade de atravessar o impossível. O Salmo 91 fala de uma proteção que não impede a adversidade, mas garante que ela não terá a última palavra. Fala de que mesmo quando você anda no meio de problemas, mesmo quando o perigo parece iminente e real, há uma força que sustenta e que livra, não uma promessa de vida sem dificuldades, mas uma garantia de que as dificuldades não terão poder de destruição definitiva sobre quem permanece conectado a essa fonte. E aqui está uma perspectiva que quero que você internalize completamente. Tudo o que está tentando te quebrar agora, seja o esgotamento, seja a situação financeira, seja o relacionamento que está destruindo sua paz, seja o trabalho que está sugando sua vida, seja a solidão que parece não ter fim, tudo isso já enfrentou versões anteriores de você e não conseguiu. Porque você está aqui. E se o que tentou te destruir antes não conseguiu, o que te diz que o que está tentando agora vai ter sucesso onde os outros falharam? Você é o conjunto de todas as batalhas que já venceu. E cada vitória, por menor que pareça, por mais que sua mente exausta tente minimizá-la, foi treinamento para o que você enfrenta agora. Aquela vez em que você perdeu o emprego e encontrou um novo. Aquela vez em que o relacionamento acabou e você se reconstruiu. Aquela vez em que a saúde abalou e você recuperou. Aquela vez em que a conta no banco foi a zero e você voltou a ter. Tudo isso foi escola. Tudo isso foi preparação. E nenhuma dessas situações teve a última palavra sobre a sua história. Existe um conceito poderoso que os grandes pensadores sobre o potencial humano articularam de formas diferentes, mas com a mesma essência. Toda adversidade traz em si uma semente de benefício equivalente ou superior. Não é espiritualidade ingênua, é a observação de que as pessoas que mais cresceram, que mais desenvolveram caráter, que mais se tornaram versões extraordinárias de si mesmas, passaram inevitavelmente por períodos de quebra. Não apesar deles. Por causa deles. O que está tentando te quebrar agora não sabe com o que está lidando. Porque não está lidando apenas com quem você é hoje, exausto e no limite. Está lidando com tudo o que você já superou.
com toda a força que cada batalha anterior depositou em você, com uma história de sobrevivência que fala mais alto do que qualquer dificuldade presente. Você já derrotou isso antes, com outro nome, com outra forma, mas a mesma essência. E vai derrotar de novo. A virada não avisa quando chega. Se eu pudesse te mostrar o mapa da vida das pessoas que passaram pelas maiores transformações da história humana, você notaria algo que seria ao mesmo tempo surpreendente e profundamente reconfortante. O ponto de virada, o momento em que tudo começou a mudar, quase invariavelmente ocorreu logo após o momento de maior exaustão e desespero. Não antes. Não quando as coisas estavam bem, mas exatamente quando parecia que não havia mais nada a ser feito, que o fundo havia sido atingido, que a última reserva havia sido consumida. A virada não avisa quando chega. Ela não manda mensagem dizendo: prepare-se, amanhã tudo muda. Ela não aparece quando você está forte e confiante e cheio de energia. Ela aparece quando você menos espera, frequentemente quando você já estava quase certo de que não ia aparecer. E o grande drama humano, a grande tragédia que se repete em milhares de histórias, é a de pessoas que desistiram um momento antes da virada, que soltaram a corda exatamente quando ela estava prestes a levá-los para o outro lado. Você não pode saber neste exato momento o quão perto você está da sua virada. Pode ser que ela já esteja acontecendo de formas que você ainda não consegue enxergar por causa do peso que carrega. Pode ser que ela esteja a uma conversa de distância, a uma decisão, a um dia, a uma hora. Você simplesmente não tem como saber. E esse desconhecimento, que parece cruel, é na verdade um dos maiores argumentos para continuar. O Salmo 30 diz algo que ressoa com uma profundidade que vai além das palavras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Repare na certeza dessa afirmação. Não diz que a alegria pode vir, diz que ela vem. É uma declaração de inevitabilidade, não de possibilidade. A noite tem fim. Amanhã é garantida. O peso que você sente agora não é o estado permanente da sua existência. É a noite antes da manhã que está garantida para você. Existe uma história que ilustra isso com uma precisão que nunca me saiu da cabeça. Um homem que minerava ouro desistiu e vendeu sua mina depois de anos de trabalho sem resultado. O homem que comprou contratou um engenheiro que identificou que a veia de ouro estava a apenas 3 metros de onde o primeiro homem havia parado de cavar. 3 metros. Depois de anos de esforço, ele parou a 3 metros do que havia procurado o tempo todo. Você não sabe onde está sua veia de ouro. Você não sabe se está a 3 metros ou a 300. Mas você sabe que parar agora é a única garantia de que você não vai encontrá-la. E você sabe, se olhar honestamente para trás, que cada vez que você considerou parar antes e não parou, alguma coisa aconteceu. Nem sempre foi o que você esperava. Nem sempre foi da forma que planejou. Mas algo aconteceu. Algo se abriu. Algo mudou. A virada está no horizonte. Você pode não estar conseguindo enxergar agora porque o peso no seu olhar está fazendo você olhar para o chão. Mas ela está lá. E o único movimento que você precisa fazer é continuar um passo à frente do ponto onde parar pareceria mais fácil. Por que desistir agora? Exatamente agora. Quando você já deu tudo o que deu, quando você já chegou até aqui carregando tudo o que carregou, seria o maior desperdício da história mais extraordinária que está sendo escrita. A sua. Você chegou até aqui. Isso já é tudo. Chegamos ao fim deste vídeo. E eu quero que você saiba que o fato de você ter ficado até aqui, de ter ouvido cada palavra, de ter se reconhecido em algum momento desta conversa, isso não é pouca coisa. Num mundo que compete pela sua atenção a cada segundo, num dia em que seu cansaço tornaria cada minuto mais fácil sendo gasto em algo superficial e anestésico, você escolheu ficar. Você escolheu ouvir. Você escolheu se importar com o que está sentindo o suficiente para buscar algo que falasse verdade para você. Isso é coragem. Isso é força. Isso é luta. Quero deixar com você algumas verdades que quero que você carregue quando este vídeo acabar. O cansaço que você sente
não define quem você é. Ele revela o quanto você já deu. O esgotamento invisível que você carrega é real, legítimo e merece ser tratado com seriedade e compaixão, especialmente pela sua própria pessoa. Sua mente distorce a realidade quando está exausta, e o que parece permanente é, na maior parte das vezes, temporário. Há uma força dentro de você que o cansaço não alcançou, uma reserva que opera além do que você consegue medir no seu estado atual. Parar para se recuperar não é desistir. É a decisão mais inteligente e corajosa que um ser humano pode tomar quando chegou ao limite. Tudo o que tentou te quebrar antes falhou. E o que está tentando agora não tem mais poder do que tudo o que você já superou. E a virada, a mudança que você tanto espera não avisa quando chega. Mas ela chega. Invariavelmente, ela chega. E por isso, a única coisa que eu peço a você agora é simples. Não pare agora. Não aqui. Não depois de tudo o que você já atravessou. Não quando o próximo capítulo ainda não foi lido. O Salmo 121 diz: Levanto os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Levante os seus olhos, mesmo que seja por um instante, mesmo que seja difícil, mesmo que o peso tente manter sua cabeça baixa, levante os olhos, porque há socorro disponível para você. Há força que não é sua sendo oferecida a você neste exato momento, e você precisa apenas de permissão, a sua própria permissão para recebê-la. Você chegou até aqui. Isso por si só já é extraordinário. Isso já prova algo que sua mente exausta tenta negar. Você tem o que é preciso. Você sempre teve. Se este vídeo tocou algo em você, se alguma palavra aqui chegou onde precisava chegar, faça uma coisa por mim. Compartilhe com alguém que você sabe que também está carregando um peso que o mundo não vê. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer por alguém é simplesmente fazê-los saber que não estão sozinhos. Deixe seu coração neste vídeo. Se inscreva neste canal se ainda não fez isso, porque aqui você vai sempre encontrar um espaço onde alguém fala com você de verdade, sobre o que realmente importa, sobre quem você realmente é, além do cansaço e das dificuldades. Cuide-se, descanse quando precisar. E lembre-se, você não está fraco. Você está humano. E isso é suficiente.